Bom, a boa dessa semana, que não é tão boa assim, e que nós vamos tentar fazer algum comentário, é a respeito do escândalo, ou pelo menos daquilo que tem sido atribuído como culpa ao filho do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador eleito pelo Rio de Janeiro, e que deveria até, pretendia concorrer à presidência do Senado. E alguns escândalos, ou pelo menos algumas notícias surgiram dando conta de atos de corrupção que envolvem ele, ou um possível envolvimento com a milícia do Rio de Janeiro. Bom, não sabemos se isso é verdade, se é mentira. Existem algumas evidências, mas evidência não pode servir como sentença para que a gente possa condenar quem quer que seja. A análise que eu quero fazer é me sentindo como o Bolsonaro. Bolsonaro, presidente da República, que foi eleito com um discurso coerente, com um discurso de muita retidão, querendo fazer o correto, ele condenava esse tipo de prática. Talvez não soubesse, talvez não exista o fato e por isso ele não sabia, mas o que fez com que todos nós ficássemos pensando, será que essas virtudes estão presentes mesmo na pessoa do nosso presidente Bolsonaro? Bom, o fato é que, como pai de Flávio Bolsonaro, ele deve agir no sentido de proteger o seu filho. Afinal de contas, essa é a missão de qualquer pai. Mesmo que seja condenando o seu próprio filho, como pai, ele vai protegê-lo. O que nós esperamos é que essa situação toda seja desenrolada, descortinada, levada efetivamente ao conhecimento do público e que, se for o caso, ele não haja como pai em relação à política brasileira. Nesse caso, ele tem que agir como presidente e, como presidente, se afastar de todo e qualquer tipo de influência sobre as investigações. E foi esse o discurso dele ontem, fora do Brasil, dizendo que se o seu filho for culpado, ele deverá pagar o preço. Agora, o que é injusto é que as pessoas passem a condenar Jair Bolsonaro por eventuais erros ou falhas cometidas pelo seu filho, que sequer foram provadas. Então existe hoje, por parte da oposição ao governo Jair Bolsonaro, um monte de comentários injustos contra ele, porque contra ele não há nenhum tipo de acusação. Aliás, não há acusação oficial contra o seu filho. As acusações são contra um assessor que teve uma movimentação extraordinária em sua conta, que vai ter um prazo para explicar essas movimentações e que podem levar ao envolvimento do Flávio Bolsonaro. Entretanto, estar envolvido o Flávio Bolsonaro não compromete a idoneidade, o caráter, a moral e o desejo do governo Jair Bolsonaro fazer alguma coisa de diferente para a nossa nação. Eu continuo acreditando no governo Jair Bolsonaro e espero que tudo aquilo que seja necessário para que a verdade seja revelada, seja feito e permitido que se faça. Como pai, continuo dizendo, eu protegeria meu filho, mas na relação pai e filho. A relação governo e filho do presidente não deve influenciar na decisão que a justiça vai tomar e na investigação que deve ocorrer pelos órgãos competentes.